A Arte da Guerra, capítulo 7. Manobras. Sun Tzu disse: em operações militares, o general recebe as ordens do soberano, reúne seus exércitos, formando as unidades, e os mobiliza para confrontar o inimigo. Durante este processo inteiro nada se torna mais difícil do que lutar para colocar-se em uma posição favorável frente ao inimigo. É difícil, porque se trata de transformar um tortuoso caminho em uma estrada reta, transformar uma desvantagem em vantagem. Ele pode enganar o inimigo, levando-o a percorrer uma rota tortuosa, oferecendo vantagens fáceis, fazendo com que o inimigo chegue depois e seja surpreendido. É isto que quer dizer o artifício de transformar um caminho tortuoso em reto. Perigos da manobra militar. Na manobra não há só vantagens, mas também perigos. Se você se esforça para ocupar uma posição favorável em uma batalha e conduz a totalidade de suas forças, naturalmente, você terá a sua velocidade reduzida. Se, porém, você deixa para trás as suas tropas, os seus equipamentos e as suas provisões, isto estará perdido. Assim, se o seu exército, para obter uma vantagem, tivesse que recolher suas armaduras e deixar suas posições com rapidez, executando uma marcha forçada, sem parar nem de dia, nem de noite, os seus principais generais seriam capturados, os seus homens mais fortes e vigorosos chegariam primeiro, os fracos e cansados se desgarrariam. E, deste modo, só 1/10 do exército chegaria na hora certa, se eles tivessem que correr 50 li para procurar uma posição favorável. O general das vanguardas estaria perdido e só metade do exército chegaria lá na hora certa, se eles tivessem que correr 30 li para lutar por alguma vantagem. Só 2/3 chegariam. Todo mundo sabe que um exército será derrotado pelo inimigo se não tiver equipamentos, provisões ou material de apoio. A arte de manobrar os exércitos, portanto, em operações militares, você pode obter a vitória com estratagemas militares. Você deve manobrar para obter as condições favoráveis, para dispersar ou concentrar o exército de acordo com as circunstâncias. Assim você deverá ser, tão rápido quanto o vento forte, ao entrar em ação, tão estável quanto as florestas silenciosas que o vento não pode tremer, quando se mover lentamente, tão feroz e violento quanto as chamas furiosas. Quando invadir o estado do inimigo, tão firme quanto as montanhas altas, quando estacionar, tão inescrutável quanto algo atrás das nuvens e golpear tão repentinamente quanto o trovão, você deve dividir suas forças para saquear o território do inimigo, e posicioná-la em locais estratégicos para a defesa do território recentemente capturado. Você deve pesar as vantagens e desvantagens antes de partir para o combate. Aquele que primeiro domina esta tática obterá a vitória. Assim é a arte de manobrar os exércitos. Regra para administrar um exército grande. O livro de administração militar diz: gombos e tambores são usados em batalhas, porque as vozes não são ouvidas. Bandeiras e estandartes são usados, porque os soldados não podem ver um ao outro claramente. Os fogos, gombos e tambores são, normalmente, usados como sinais em batalhas de noite. As bandeiras e os estandartes são empregados em batalhas durante o dia. O que se faz é adaptar a capacidade dos soldados para ver e ouvir. Os gongos, tambores, bandeiras e estandartes são como instrumentos para unificar o exército. Quando os soldados foram unificados, o corajoso não pode avançar só, e o covarde não pode se retirar sozinho. Esta é a regra para administrar um exército grande. Regra para administrar o moral: você pode desmoralizar o inimigo e fazer o seu general perder o ânimo. Normalmente, no começo de guerra, o espírito do inimigo é agudo e irresistível. Um certo período depois recusará e afrouxará. Nas fases finais da guerra, ficará fraco, e os soldados estarão sem ânimo para lutar. O chefe hábil sempre evita o inimigo quando a moral dele é alta e irresistível, e o ataca quando ele está cansado e relutante em lutar. Esta é a regra para administrar o moral. Regra para controlar a força militar: o chefe leva as suas tropas para perto do campo de batalha para esperar pelo inimigo que vem de longe, conduz as suas tropas descansadas contra o inimigo, exausto, e traz as suas tropas bem alimentadas contra os soldados inimigos que têm fome. Esta é a regra para o controle da força militar. Condições mutáveis das táticas: o chefe habilidoso nunca se depara contra um inimigo que se alinha em perfeita ordem unida com bandeiras alinhadas e altas. Nem ataca um inimigo com adota uma formação de batalha forte e impressionante. Isto mostra que ele tem uma compreensão clara das condições mutáveis das táticas. Princípios das manobras militares. Aqui estão alguns princípios das manobras militares. Nunca lance um ataque sobre um inimigo que ocupa um terreno alto, nem invista contra o inimigo quando há colinas que o apoiam, nem persiga um inimigo que finja retroceder, nem ataque forças do inimigo que estão descansadas e fortes.
Nunca moda uma isca oferecida pelo inimigo, nem obstrua o inimigo que se retira da frente. Para um inimigo cercado, você deverá deixar um caminho para a saída, e não pressione com muito vigor um inimigo que está acuado e desesperado em um canto sem saída. Estes são os caminhos para as operações militares, e esse foi o capítulo 7 de A Arte da Guerra. Se inscreva no canal e acesse nossa playlist para ouvir todos os áudios, onde e quando você quiser.